Senador Cássio Lima, seja bem-vindo, boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Correio Debate. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Heron, boa tarde, Wellington Farias. Minha saudação a Roberto Cavalcante, que nos honra com sua presença aqui nos estúdios, via também, de forma sempre gentil. Minha saudação a Erivaldo, Ana Fabiana, a Érica, a Joilton e a você, ouvinte do Correio Debate, que nos prestigia com sua audiência. Meu cordial boa tarde a todos. Senador, o senhor tem, na tribuna do Senado, feito diversas críticas, fortes observações sobre o atual momento político brasileiro, sobre a crise que está instalada também o governo da presidente Dilma. Para Paraíba saber mais, qual é a sua avaliação sobre esse momento, sobre essa quadra da vida pública brasileira? O país vive talvez uma das mais graves crises da sua história, porque nós temos uma crise de grande alcance na economia, a economia foi para o espaço, todo o esforço que o país fez para conquistar o equilíbrio da moeda, a estabilidade macroeconômica, o controle da inflação, está ameaçado pelo governo que infelizmente gastou muito mais do que podia e hoje, depois de ter promovido o desajuste fiscal de forma injusta, ao meu ver, ao invés de cortar a sua estrutura, diminuir o número de ministérios, reduzir o número de cargos comissionados, fazer, enfim, sua parte, o governo presidente Dilma Rousseff chama o trabalhador, o assalariado, a pagar mais impostos. As pessoas estão pagando, as tarifas que são controladas pelo governo foram aumentadas de forma expressiva. Basta citar o exemplo da luz. A conta de luz vai crescer, em média, 70% em 12 meses. Nem na hiperinflação você via reajustes dessa magnitude. Combustível, impostos, redução de direitos trabalhistas, tudo isso para fazer um ajuste no campo fiscal, onde quem provocou o desajuste foi o próprio governo. No campo político também um governo desarticulado, que não consegue conviver com sua base aliada, porque criou nessa base também um vício ruim de ocupação de cargos públicos, de uma relação patrimonialista, o velho e conhecido da cá, e quando você deixa de atender a expectativa no apetite que vai sempre aumentando, essa relação ela se compromete. Além do mais, uma crise de credibilidade. O governo, sobretudo na condução da economia, precisa muito de credibilidade. Se Aécio tivesse sido eleito, por exemplo, a realidade do país não seria diferente no aspecto econômico, mas haveria esse componente da credibilidade de um novo governo, de um novo mandatário, que teria, portanto, a confiança e o crédito para promover mudanças necessárias. E para completar esse quadro extremamente difícil, uma crise ética sem precedentes. Porque, infelizmente, o que se vê no Brasil hoje é o PT dizendo que todos são iguais. Não, não somos todos iguais. Nós podemos ser todos farinha, mas não somos o mesmo saco. Onde se vê um governo que aparelhou o Estado de forma que jamais foi vista e que colocou em cada nicho desse governo estruturas de prática de corrupção, a corrupção institucionalizada. O que está sendo revelado na Petrobras mostra isso claramente. E o que é que tem irritado as pessoas? O que é que tem feito com que a popularidade da presidente caia de forma vertiginosa? As questões da economia, onde as pessoas percebem que sua vida tem piorado, poder de compra do salário, e a falta de humildade, porque a presidente Dilma poderia se dirigir ao Brasil e dizer, olha, erramos, até porque errar é humano. Nós erramos, nós tínhamos uma boa intenção de fazer o que ela chama de movimento anticíclico, ela achava que todo aquele esforço do governo para evitar que a crise chegasse mais cedo no país, deu errado, não funcionou. Então precisamos corrigir rumos, mas não. Ela tem uma postura de dizer que a responsabilidade é de FHC. A FHC já não é presidente há 12 anos. Há 12 anos que o PT comanda o Brasil. Não tem mais como transferir culpas, não há mais como você transferir responsabilidades. Aí culpa a crise internacional, com a economia americana se recuperando, a economia europeia também dando sinais de recuperação, e para completar a culpa São Pedro, por conta da seca. Então é difícil você conviver com um governo que não tem a humildade de reconhecer que errou.
e que continua zombando da inteligência das pessoas com esse pacote requentado anticorrupção, a desculpa desrespeitosa do FIES. O FIES é muito grave, milhões de jovens brasileiros tiveram as suas esperanças ceifadas, brincaram com a esperança do jovem brasileiro que confiou no governo em entrar numa faculdade, de fazer seu curso superior, de construir sua trajetória de vida, de conquistar com seu suor o espaço no mercado de trabalho. E há meses que o governo diz, olha, o sistema do FIES está quebrado. É óbvio que o site não está funcionando de forma proposital, porque o governo não aguenta mais bancar a conta do FIES. O Pronatec, a mesma coisa. O Minha Casa Minha Vida, quem acreditou no programa e foi construir, também sem receber. O Minha Casa Melhor já não existe mais. O Bolsa Família sem correção. Eu tive, Heron, não fui a Marisópolis, mas estive em Souza. Pertinho. Bem pertinho. E conversando com o prefeito André Gadelha, André me dizia, Cássio, há muito tempo que eu não via pessoas na prefeitura de Souza vindo pedir comida. Depois de muitos anos as pessoas voltam a pedir comida. Por quê? A inflação do mais pobre é maior do que os 8% da inflação oficial. Você já tem uma inflação de mais de 10% para os mais pobres. O Bolsa Família não é reajustado e você perde poder de compra. Você perde poder de compra e as pessoas estão sacrificadas. Então, a ambiência é muito ruim porque falta ao governo rumo, prumo e humildade para dialogar. Nós da oposição estamos abertos a um diálogo desde que, em primeiro lugar, existe uma postura de meia-culpa, um reconhecimento de erros praticados e uma agenda concreta, uma agenda real, que possa tirar o Brasil do atoleiro que se encontra. Acima do que das nossas divergências políticas partidárias estará sempre o interesse do Brasil. Mas nós da oposição do Brasil não vamos dialogar com um governo que não tem uma postura de um mínimo de humildade, que não reconhece que enganou. Eu não digo isso para encerrar com prazer. Ninguém chega e diz, ó, o presidente ou a presidente do Brasil mentiu. Ninguém diz isso com alegria. Mas a presidente Dilma Rousseff mentiu ao povo brasileiro. E mentiu mesmo, porque ela sabia qual era a realidade do país na campanha eleitoral e pintou um quadro completamente diferente. Completamente diferente do que realmente nós estávamos convivendo. E as pessoas se sentem desrespeitadas, porque ela foi para uma rede nacional de rádio e televisão custeada pelo contribuinte para dizer a sua conta de luz vai diminuir 18%. Aí quando passa a eleição, ao invés de diminuir 18%, sobe 70%. A gasolina não vai subir. Aí passa a eleição, gasolina e óleo diesel sobe. A inflação está sob controle. Nós estamos já beirando a inflação de 2 dígitos. Ou seja, não é possível você mentir para a nação inteira e ficar impune. Senador, e havendo essa meia-culpa, como o senhor sugere, qual a disposição e que tipo de contribuição a oposição brasileira poderia dar, não a presidente, não ao PT, mas ao Estado brasileiro para que pudesse virar essa página? Diminuir o tamanho desse Estado. Enquanto o Brasil continuar com essa máquina pública de 39 ministérios, com uns milhares de cargos comissionados, o que é que está acontecendo? Você tem um partido e um grupo de partidos aliados que se apropriaram do Estado brasileiro para manter um projeto de poder. E a sociedade que trabalha, que produz, pagando imposto, é chamada para bancar essa conta. E é uma conta que não fecha mais. Então, por incrível que pareça, semana passada o governo queria criar mais 150 cargos com uma proposta que foi encaminhada à Câmara Federal. Enquanto a dona de casa está cortando seu orçamento. Enquanto que a classe média está tirando o filho da aula de inglês, está tirando o filho da aula da natação, as empresas estão tendo que demitir, cortando seu custeio. Qual medida que o governo federal adotou para reduzir sua despesa? Nenhuma. Continua com 39 ministérios, continua com milhares de cargos comissionados, não tem uma ação para reduzir o seu custeio e, por incrível que pareça, ainda mandou mensagem criando mais cargos. 150 cargos com salários de R$12 mil, R$18 mil. Então não é possível que você possa exigir que o trabalhador, que o empresário, pague mais impostos, pague mais tarifa pública e o governo não faz nada, absolutamente nada para reduzir seu tamanho, para reduzir sua despesa. Ou seja, aqui no Brasil está virando uma situação inversa. Não é o Estado que serve à sociedade,
ou o governo que serve a sociedade. É a sociedade que tem que servir ao governo. É a sociedade toda produzindo, trabalhando, e quem produziu, quem fez a crise, quem empurrou o Brasil para a recessão, não foram os empresários, os industriais, os comerciantes. A indústria nem se fala, essa praticamente acabou no país. Não foi o trabalhador, não foi o assalariado. Quem foi que gerou a crise? Foi o próprio governo. Gerou como? Gastando muito mais do que pode, tendo que se endividar para financiar uma máquina pública estrondosa, que a sociedade não aguenta mais pagar essa conta, e que, consequentemente, gerou o país para o desequilíbrio, ao ponto em que falta dinheiro para questões básicas. Está faltando dinheiro para vacina, está faltando dinheiro para custeio de funcionamento do Ministério, faltou dinheiro para o pagamento do Bolsa Família. O Bolsa Família, quem socorreu o governo federal foi a Caixa Econômica e gerou um outro rombo de 42 bilhões de reais. O governo teve uma dificuldade de fluxo de caixa e disse à Caixa Econômica: antecipa aí que depois eu lhe cubro. Já é uma ilegalidade, que não dá para fazer assim. Aí a Caixa fazia uma operação triangular com o Banco do Brasil, que por sua vez fazia uma operação com o BNDES, que por sua vez recebia uma garantia do Tesouro desta operação. E o Tesouro Nacional não a operação. E está aí um rombo de 42 bilhões de reais. Então quebraram o Brasil. E o governo não toma uma só atitude de diminuir sua estrutura, diminuir, combater a corrupção de forma efetiva. Correção da tabela do imposto de renda. Nós votamos contra a proposta do governo por uma razão simples. Todo o esforço que o governo estava fazendo era para aumentar a arrecadação em aproximadamente 900 milhões de reais. Quando você traduz com o que foi roubado na Petrobras por Pedro Barusco, dá 3 Barusco. Aí é uma brincadeira, você está zombando com a inteligência, com a tolerância do povo brasileiro. Como é que você vai ficar pagando mais impostos, no caso específico o imposto de renda, faixa salarial achatou mais, ou seja, a partir de quem ganha R$ 4.000, o reajuste da tabela vai ficar em 4,5%, com a inflação que já está em 8%. Então, é esse Estado, é esse governo federal que fica mordendo cada vez mais da sociedade, cobrando mais impostos, aumentando suas tarifas, e não dá o menor exemplo de corte de despesas, de racionalização de gastos, e a sociedade que se vire para trabalhar, para produzir, para pagar imposto, para bancar essa máquina perdulária que gasta mal, que não se planeja e que não consegue prestar serviços com um mínimo de qualidade, como nós conhecemos a realidade do Brasil hoje na saúde, na educação, na segurança pública. Por isso que as pessoas estão indo para as ruas. 1h35 no Correio Debate, entrevistando o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. Wellington Farias pergunta ao senador Cássio Cunha Lima. Pois é, eu gostaria de saber do senador o seguinte: com a eleição de 2014, o senhor deixou um projeto, deixou amigos eleitores órfãos que queriam vê-lo um governador. E hoje eles se perguntam: será que Cássio um dia vai voltar a disputar o governo do Estado? O que é que o senhor diria a eles? Daqui a pouco o senador Cássio Cunha Lima responde ao povo da Paraíba e ao Wellington Farias depois do intervalo comercial. A gente volta na maior audiência do Rádio Paraibano. 13h37, o Correio Debate volta já já. Heron Cid, Wellington Farias e Fabiano Gomes debatem o Estado sob todos os pontos de vista. Fabiano Gomes. 13h44, Correio Debate de volta para toda a Paraíba, conversando hoje com o senador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado Federal. O Wellington Farias repete a pergunta ao senador Cássio Cunha Lima. Wellington. Pois é, eu comentava ainda há pouco que com o resultado da eleição de 2014 ficou uma legião de eleitores, amigos, tal, gostariam de vê-lo governador da Paraíba, mas não foi possível. E eles devem estar se perguntando: será que ele um dia volta a ser governador? E eu aproveito para perguntar ao senhor: o senhor pensa um dia ainda disputar o governo do Estado? Wellington, não é algo que se pense como um projeto pessoal, como um objetivo de caráter individual. Além do mais, estamos extremamente distantes de 18. Acabamos de sair da eleição agora
de 2014, e a minha tarefa como senador da Paraíba, procurando representar o nosso estado com força, com dignidade, com coragem, com altivez no Senado, agora acrescida a responsabilidade de liderar a bancada, e não é uma bancada qualquer, é uma bancada que tem Aécio Neves, José Serra, Aloysio Nunes Ferreira, Álvaro Dias, Anastasia, Tássio Gereissati. Então isso faz com que minha energia fique toda concentrada na tarefa de exercer o mandato de senador e ligado também na Paraíba com a responsabilidade que tenho de ter uma voz ativa nas oposições paraibanas. Então não é algo que sequer habite os meus pensamentos, não há como cogitar qualquer conjectura, qualquer avaliação sobre 18 com uma distância tão grande. E como senador conciliar esse papel, o senhor acabou de relatar, de líder da oposição, com uma missão que exige um mergulho quase que integral em Brasília? Como é conciliar? Enquanto o senhor está focado em Brasília, a oposição, de certa forma, fica silente na Paraíba. Quem vai conseguir lhe ajudar nesse processo, se é um processo, se é uma missão que é muito sua, pelo resultado das urnas, inclusive? Eu compreendo essas responsabilidades, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque eu fui eleito para exercer um mandato de senador. E essa minha tarefa primordial, é essa a missão que eu abraço para que eu possa representar bem a Paraíba e os paraibanos no Senado Federal. Na Assembleia Legislativa, no PSDB, falando apenas do meu partido, nós temos 4 jovens deputados, são 3 deputados e uma deputada, deputada Camila Toscano, Dinaldinho, Bruno, Tovar, que podem dar uma contribuição muito grande na oposição paraibana, que outras são umas legendas. Nós temos hoje aproximadamente 15 deputados e deputadas que estão na oposição. E eu não consigo, obviamente, fazer o papel de deputado estadual, de senador. Algumas vezes as pessoas querem que eu responda também pela Prefeitura de Campina Grande, que tem seu próprio prefeito. Eu não consigo, infelizmente, dar conta disso tudo, por mais empenho, por mais determinação que eu possa ter. Em alguns momentos, bate cansaço físico, fruto de estresse. Semana passada mesmo, passei 2 dias arriado com febre, e era um pouco de estresse mesmo, noites mal dormidas, o vai e vem de avião. Há 15 dias eu fiz, num final de semana só, eu visitei com muita alegria. Estive em Sousa, São José da Guatapada, Aparecida, Pombal, Condado, Malta, Patos. De Patos peguei o avião, vim para uma procissão Piranga, estive aqui em João Pessoa, estive em Campina Grande, voltei de madrugada para Brasília para estar na tribuna do Senado, para estar vendo pauta, porque aí é papel do líder ver a pauta de negócio de votação, encaminhar as matérias, ver o que é que você vai estar atuando de forma favorável ou pela rejeição, a atuação nas comissões. Temos aqui o senador Roberto Cavalcante, que conhece bem essa rotina do Senado, que aparentemente é uma rotina leve, mas que não tem nada de leve. Ali quem quer trabalhar, trabalha muito. Sobretudo quando você pega terça, quarta e quinta, é um trabalho muito intenso. E nessa quadra de muita instabilidade política, nesse momento de muita crise, aí você, além da rotina legislativa, você tem comissões parlamentares de inquérito. Na próxima terça-feira, a CPI da SPHC, que eu serei membro dela, vai ser instalada. Você tem as medidas provisórias, porque aí o governo, num ambiente de crise, termina editando o maior número de medidas provisórias. Ou seja, tem um trabalho muito intenso, onde não tem final de semana, não tem, né, aquele momento melhor de você parar para assistir um filme, ver um pouco de televisão, bater papo com os amigos. De domingo a domingo, praticamente, você tem que estar rodando, tem que estar girando para poder dar conta da tarefa. Mas é isso mesmo, foi a escolha que fiz, e agora eu procuro fazer, como sempre procurei, de forma bem feita, para dignificar, para orgulhar, para honrar a confiança do povo da Paraíba. 1h50 agora, Fabiano Gomes. Senador, o senhor, não só o senhor como sua coligação, além do próprio Ministério Público, entrou com ações pedindo a cassação do governador Ricardo Coutinho por abuso de poder econômico, enfim, compra de votos, etc e tal. O que é que o senhor espera do Tribunal Regional Eleitoral desse processo? Qual é a sua expectativa de tudo isso que está acontecendo no âmbito judicial? O senhor acha que é terceiro turno? É tapetão? Não acho que é tapetão, é a regra do jogo. No meu caso, por exemplo, quando eu fui afastado do governo,
foram dois motivos que me tiraram o mandato de governador. O primeiro foram artigos publicados no jornal A União, do então colunista Geovaldo Carvalho, e a Justiça Eleitoral entendeu que aqueles artigos de Geovaldo interferiram no resultado do pleito. Tenha paciência. Não dá para você acreditar que o jornal A União interferiu de forma decisiva no resultado da eleição. Acatei a decisão da Justiça, mas não me conformo com ela. Não dá para você, em sã consciência, dizer, olha, foi Geovaldo Carvalho com seus artigos que elegeu Cássio governador do Estado. A Justiça erra também. Acatamos a decisão, mas não nos conformamos com ela. A outra razão foi o programa social da FAC, que inclusive foi suspenso durante o processo eleitoral. A Justiça também entendeu que aquele programa teria interferido no resultado da eleição. Então nós já temos um precedente, que é o meu caso. O que dizer então do que foi feito na campanha passada, com o Empreender, onde cheques foram distribuídos em valores de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais de forma profusa. Demissões foram feitas por perseguição política, nomeações foram feitas para atender aliados e eleitores eleitorais. A figura do codificado que foi enxertado na folha de pessoal. Então você tem uma série de abusos. O que é que eu espero como cidadão e como senador? Que haja julgamento. Que não se faça um trabalho de procrastinação para que o tempo passe, o mandato acabe e não se faça justiça. O que você pode esperar numa república, numa democracia, é a prestação do serviço jurisdicional. Se o TRE quer entender que é absolvido, vá lá, julgue e absolva. Se achar que tem, inclusive, dado aos precedentes anteriores, do meu caso, por que caçar, casse. Agora, o que não pode é não julgar. A velha chincana, a procrastinação, deixar o tempo passar. Me causa estranheza, porque não é o que a sociedade quer, que o filho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral esteja nomeado como procurador da Assembleia Legislativa, que é um cargo de confiança do presidente, que é aliado do governador. É algo que causa estranheza. Eu espero que isso não interfira no resultado do julgamento, mas é preciso que a sociedade tome conhecimento desses episódios. Então, o que nós estamos pedindo? Celeridade para que o julgamento ocorra e a Justiça possa dar a sua decisão, tendo como referência precedentes anteriores de julgados do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Wellington. Senador, a conjuntura atual tem clima para o impeachment? A quantidade de gente que foi à rua, o clima no Congresso, há risco de a presidente sofrer um impeachment ou isso é uma possibilidade descartada? Não, tudo que está previsto na Constituição não pode ser descartado. Preenchidos os requisitos para o impedimento do mandato da presidente, a Constituição pode ser cumprida. O impeachment é um processo que alia, Wellington, ao meu ver, aspectos políticos e aspectos jurídicos. Então é preciso ter muita cautela, obviamente, para que você não empurre o Brasil para uma crise ainda mais grave. Não há golpismo quando você fala no que está escrito na Constituição. O impeachment não pode ser uma palavra proibida, porque tudo que consta do texto constitucional está dentro da regra do jogo. Então, em primeiro ponto é isso, você não pode criminalizar o debate. Numa democracia você pode debater sobre qualquer tema, porque a reação do governo é toda vez que se pronuncia a palavra impeachment, é fazer com que impeachment seja sinônimo de golpismo. Não é. É uma saída constitucional, inclusive o Constituinte foi muito sábio, eu estava lá, procurando ajudar naquele momento da história do Brasil. O Constituinte foi muito sábio ao criar no presidencialismo uma saída para crises graves. Então, na pauta do PSDB nesse instante não está o impeachment, mas é um tema que pode ser discutido. Particularmente, o partido não tem na sua agenda hoje o impedimento do mandato presidencial. Mas, verdade seja dita, que Dilma tem ajudado para agravar a situação, tem. Ela, ao invés de tentar minimizar a situação, cada vez que ela tem se movimentado, ela se movimenta no sentido de aprofundar a crise. Basta você mencionar 3 episódios dessa semana. Não precisa olhar nem um mês, nem um tempo mais largo, não. Essa semana, desastrosa a participação dos ministros após as manifestações. Um desastre. Desastrosa a passagem de Cid Gomes na Câmara dos Deputados. E desastroso o documento secreto, o documento oficial que circulou, onde
se falava em guerrilha política, em manipulação de rede social. A Constituição, que tem que ser respeitada, obviamente, ela tem como princípio fundamental da administração pública, entre outros aspectos, a impessoalidade. E o que se vê é que dentro do Palácio do Planalto, documentos que circulam no Palácio quebram por completo com essa impessoalidade que a Constituição determina como princípio básico da administração pública. Então, o presidente não tem ajudado, não será no isolamento que ela se encontra que a crise será debelada. Ela se isola dentro do próprio partido. Hoje ela tem dificuldade de convivência dentro do próprio PT, que tem várias tendências, e ela não consegue conviver com as tendências do PT. Ela se isola da base aliada e, o que é mais grave, ela se isola do povo brasileiro. Ela se desloca da realidade, indo para a televisão com declarações que não batem com o dia a dia das pessoas, o que não torna a situação, né, menos grave. 1h56 agora no Correio Debate, entrevistando o senador Cássio Lima do PSDB. 13h57. Senador Cássio Lima, voltando para Paraíba, no primeiro governo Ricardo Coutinho, o foco da oposição ficou muito na crítica, por exemplo, à falta de diálogo do governador, do governo com setores da sociedade, especificamente com o funcionalismo público. Se bateu muito forte, por exemplo, no modelo da gestão pactuada ou terceirizada do Hospital de Trauma. Na sua avaliação, foi eleita uma nova oposição na Paraíba. Que foco deve ter essa nova oposição que saiu das urnas? Olha, eu acho que pós-urnas você tem que trazer para o dia a dia o debate que foi feito na eleição. Eu me mantenho na crítica à postura, muitas vezes, desumana, cruel com que Ricardo lida as pessoas. O Ricardo governador foi completamente diferente do Ricardo candidato. O Ricardo governador foi aquele que de forma impiedosa demitiu milhares de pessoas, perseguiu politicamente os mais humildes, tirou gente com 15, com 20, com 25 anos de Estado, que não tinha a grandeza de fazer o reconhecimento da importância do servidor público para o dia a dia da Paraíba. E aí, de repente, quando chega a campanha eleitoral, aparece um Ricardo abraçando as pessoas, abraçando as velhinhas, pegando criança no colo, coisa que ele não fez o governo inteiro. Porque Ricardo, ele faz questão de ter aquela postura mais austera, cara mais fechada, um candidato que quando pousa para foto de campanha não faz um sorriso, porque ele confunde as pessoas, né, com essa postura, e tem tido êxito, ele tem tido sucesso, né, com uma prática completamente diferente do que ele fala. Na primeira entrevista pós-eleição, Ricardo chegou para a imprensa e disse: olha, nunca vi tanta campanha de voto. Ele já antecipa. Ele usou a máquina pública de forma desmedida, de forma descontrolada, e aí ele já antecipa o discurso da crítica que ele pode sofrer. Então, essa conduta pessoal, esse desrespeito às pessoas, continua sendo um objeto da nossa crítica. Vamos olhar para o servidor público, por exemplo. Inflação de quase 8%, aumento de 1%. E em alguns casos, houve redução dos vencimentos, porque se deu 1% de aumento, mas se diminuiu o vale alimentação. Então, quando você para 1% de aumento, mas diminui um benefício como o vale alimentação, no final das contas, a soma foi menor. Então você tem um contingente enorme de servidores que estão acuados. Muitos servidores públicos ficam calados. Você não tem mais aquela participação que tinha quando eu era governador, quando o Ronaldo, Wilson Braga, Buriti tinha no governo, ligavam aqui para o Correio Debate, faziam crítica, porque as pessoas têm medo. Ele impôs esse medo. Ele impôs esse medo na relação com o servidor. Ele impôs esse medo na relação com a política. É uma tristeza ver pessoas que, não vou dominar, não estou aqui para isso, que faziam oposição e de repente aderem ao governo na primeira semana, com medo, porque ele tem conseguido êxito com esse estilo. Quem é que pode reagir a isso? É a sociedade como um todo, não aprovando essa conduta. Como se não bastasse essa postura, é um governo que tem denúncias graves. Mas a sociedade não foi aqui no plebiscito das urnas reconduziu? Foi, mas aí é aquilo que a frase não é minha, mas você engana muitos por muito tempo, mas não engana todos por todo o tempo. Vai chegar um dia em que essa postura de Ricardo vai ruir, porque ela não é algo que possa ser aplaudido na minha visão, porque é uma postura que tem um discurso republicano e uma prática política muito ultrapassada. Um governo que faz todo um discurso ético, mas que tem, por exemplo, um inquérito que sumiu.
Quer dizer, aquilo foi discutido na campanha, não vai desaparecer. Desapareceu um inquérito policial onde dinheiro foi apreendido com anotações para o irmão do governador, para secretários de Estado. Cadê esse inquérito? Sumiu. As denúncias na área de saúde, dos escândalos no hospital de trauma, isso não desapareceu. E tem mais, com uma tentativa de calar a imprensa em vários setores, sobretudo na área de sites. Os sites aqui são poucos, mais PB, blog do Godinho, que ainda consegue fazer um jornalismo com mínima independência. Eu imagino a pressão que vocês sofrem, como deve ter pressão aqui dentro, que é o estilo dele, é o estilo de massacrar mesmo, e de comprar opinião, e não são todas as opiniões que estão sendo compradas. Tem gente que faz jornalismo, mas esse estilo dele tem prosperado. O que é que vai caber? A sociedade fazer uma reflexão. Não, mas tocou obra, fez em relação, e aí não tive capacidade de mostrar isso na campanha. E foi um erro meu, da minha comunicação como candidato. O que Ricardo apresentava de mais importante era um trabalho que vinha do meu período de mandato. E ele conseguiu capitalizar méritos dele. Ricardo conseguiu na campanha passada algo, aqui Paulo de Tarso que fez pesquisas para a gente, algo que é um caso de sucesso. Ele saiu de uma taxa de aprovação muito pequena e conseguiu algo que é raro, que é reverter a avaliação do governo durante o processo eleitoral. Tanto é que nas pesquisas todas, nós liderávamos até a reta final. Tanto é que venci o primeiro turno. É bom lembrar que eu tive mais votos no confronto Cássio, Ricardo, Vitalzinho e os demais candidatos. Eu tive mais votos do que Ricardo. Vamos lembrar disso. Aí quando foi para o segundo turno, naturalmente, com o apoio que ele já tinha do PT, um apoio, né, ali oportunista, foi uma aliança conjuntural, tanto é que agora essa aliança você não consegue ver ela robusta, não teve liga. Ali foi uma circunstância onde interessava a Ricardo Coutinho o apoio de Luciano e Lucélio e vice-versa. Se juntaram para disputar uma eleição e deu resultado eleitoral para ambos, porque a eleição foi para o segundo turno e no segundo turno o PMDB, que até então se dizia a verdadeira oposição, aderiu ao governo. Então você fica, né, numa equação somada a uma máquina pública poderosa, mas poderosa, que foi usada de forma desmedida, interferiu obviamente no resultado da eleição. Não estou aqui para chorar leite derramado, pelo contrário, estou tendo a humildade e a grandeza de dizer a campanha de Ricardo, sobretudo na televisão, foi mais competente do que a que eu consegui fazer, porque ele conseguiu melhorar a imagem dele, porque passou a abraçar as pessoas, aparecia de forma... É um padre, né? Um padre, com todo respeito aos padres. Eu não estou ofendendo os padres. Mas uma postura, uma voz mansa, uma voz calma, câmera lenta abraçando velhinho, abraçando criança. E eu não consegui mostrar que todo o trabalho que nós havíamos feito, de ajuste fiscal do Estado, e as grandes obras que ele apresentava, centro de convenções, canal de Acauã, as estradas, adutoras, era um trabalho que tinha a nossa contribuição. Então, nesse embate, né, tivemos, claro, outras questões que foram discutidas na época da eleição. O fato é que vamos continuar fazendo essas críticas e caberá sempre à sociedade, de forma soberana, fazer o seu julgamento. Senador, para encerrar, depois de vencer as eleições na Paraíba, sobretudo a comunicação do governador Ricardo Coutinho, seus assessores, aliados políticos, fala em uma ascensão de Ricardo nacional, pelo partido, pela região, enfim. E acontecendo essa ascensão, essa ida de Ricardo para o cenário nacional, pode acontecer na Paraíba o que aconteceu em Pernambuco, por exemplo, em torno de Eduardo Campos, quando o Jarbas se uniu a Eduardo, etc e tal. O senhor pensa em alguma coisa nesse sentido? Você está conjecturando o quê? Ricardo Coutinho, candidato a presidente da República? Ou a vice, ou nesse sentido. Não, o senhor conversaria com o Ricardo, com o partido dele? O que for para o bem da Paraíba, eu converso. Eu não tenho limite de conversar. Para defender a Paraíba, defender os nossos estados, eu converso, não tenho dificuldade. Agora eu preciso, Fabiano, que você faça a conjectura da pergunta melhor, mais bem feita. Porque você diz, não, está indo para o cenário nacional. Como senador... Né? Não. Você está falando o quê? Candidato a presidente da República? Ou a vice-presidente. Ou a vice-presidente. Ele está na chapa de candidato a presidente da República em 2018. Está claro, a estratégia de vice não. Vice não. Se ele fosse candidato a presidente da República, em nome da Paraíba, com alguma chance de ganhar a eleição, eu poderia até admitir, analisar o cenário como, para não deixar sua pergunta sem resposta, como o Jarbas fez. Mas eu não vejo esse cenário.
Mas se tiver o cenário? Tá, se você quer que tenha, eu vou responder. Se tiver, eu não vejo, né? Se você quer forçar a barra para que o cenário... Só para saber se teria. Eu não vejo inserção de Ricardo, nem mesmo na política estadual, apesar de ele ter ganho a eleição com esse tamanho que você está querendo dar a ele. Né? Aí se ele está né, criando esse espaço se confirmando dentro do partido dele, vou analisar sem problema. Agora, vice, por exemplo, numa chapa com o PT, não. Zero chance. Não, porque aí tem princípios outros, Fabiano, dos quais você não pode abrir mão. Nem mesmo né, uma candidatura à presidência da República livra de equívocos, de pecados, aí teria que fazer um reconhecimento de um conjunto de erros, coisa que ele não tem humildade para fazer. Né? Ricardo é alguém que massacra as pessoas. Ele massacra, mas massacra com força, ele massacra de forma impiedosa e criou esse estilo que tem prosperado. O Ricardo é o político que gosta de ser temido, ele não gosta de ser querido, ele ganha eleição por temor. Então, ele ganha eleição pelo temor que ele provoca nas pessoas, pelo mal que ele pode fazer. Eu sou de uma escola, da escola de Ronaldo Cunha Lima, que eu quero ter respeito por ser querido e pelo bem que eu posso fazer às pessoas. Então temos um estilo muito diferente. Né? E não vejo na política nacional nada que possa imaginar que alguém que tem as fragilidades que Ricardo tem, sobretudo no campo ético, porque essas discussões que ele consegue, de certa forma, abafar aqui, é difícil abafar no Brasil. Minha gente, desapareceu um inquérito. É um inquérito que sumiu da polícia que ele comanda. E esse inquérito apurava o quê? Propina, dinheiro público, com anotações para o irmão do governador, para secretários de Estado. Nós temos aqui um conjunto de fragilidades que não vislumbro de forma clara um projeto. Se ele tivesse projeto, se ele conseguisse superar todas essas contradições, as contradições da prática política que tem, dos crimes que foram cometidos na eleição, no empreender, nas nomeações, nas demissões, nos codificados, nos abusos que foram praticados. Pelo bem da Paraíba, eu sou capaz de qualquer tipo de sacrifício, porque nessas horas eu me lembro, para concluir, de Prestes, quando Prestes foi se aliar com Getúlio, depois de tortura, ali tinha tortura, tinha morte, tinha uma situação muito mais grave. Prestes disse que, aí falo para o Prestes, né, meus dramas pessoais nunca serão maiores do que os interesses do Brasil. Então, meus dramas pessoais, as minhas diferenças com o Ricardo nunca serão superiores aos interesses da Paraíba. Então, toda vez que tiver um interesse da Paraíba em primeiro lugar, estarei defendendo a Paraíba. Tanto é que no Senado, não faz muito tempo, estávamos defendendo a aprovação de empréstimos para o governo do Estado. Quando tem um projeto que interessa a Paraíba, a minha voz não será contrária nessa hipótese de forma alguma. Pelo contrário, saberei distinguir diferenças políticas pessoais dos interesses maiores do nosso Estado. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Correio Debate. Eu que agradeço, Heron, o convite mais uma vez, a oportunidade de aqui estar ao seu lado, de Fabiano, de Wellington Farias, de todos que fazem o Correio Debate. Um agradecimento especial mais uma vez a Roberto e a Bia. Um abraço a Capilé, que não saudei na abertura. Um abraço a você, Capilé. Encontrei com o Bruno do Biquíni Cavadão e agora encontro o Capilé. É o dia do encontro dos artistas talentosos da nossa amada terra. E a você, ouvinte, que nos prestigiou com a audiência, o meu agradecimento também, a minha saudação final com o desejo de um bom final de semana a todos, o abraço para quem for o abraço, o beijo para quem for o beijo, paz e bem.